São mares onde o avanço da ciência ainda não foi suficiente para apagar completamente as histórias que os cercam. Neles, a ausência de explicações definitivas mantém viva a imaginação popular, criando um terreno fértil para narrativas que misturam fenômenos naturais com forças além da compreensão. Cara, se existe todo esse mito em volta de Triângulo das Bermudas, ou Mar do Diabo, que seja, por que os caras navegam por ali? Imagina a resposta, Pedro, porque eles precisam navegar, precisam passar. Mas será que ainda acontece esse tipo de desaparecimento que acontecia? Era muito comum nos anos 70, 80, desaparecimento do Triângulo das Bermudas. Falo pelo Triângulo das Bermudas, que é muito notório. Mas depois eu nunca mais ouvi falar sobre isso. Que antes era muito vinculado ao Triângulo das Bermudas com algo sobrenatural, algo alienígena. Era muito assim. Eu não sei se, sinceramente, eu desconheço se tem alguma explicação científica, física para o que estava acontecendo ali, entende? Se realmente, como aqui, estavam falando que tinha fundos com, sei lá, placas de zinco para soltar bolhas, né? E essas bolhas vão subindo e estabilizam as embarcações que acabam fundando. Porque, por exemplo, eu lembro de uma história agora que um cara que trabalhava comigo, ele era programador e ele trabalhava também numa plataforma de petróleo. Cara, escuta isso, galera, escuta isso, Bruce. Eu não lembro direito dos detalhes, tá? Mas ele tava lá na parte onde fica monitorando o fundo do mar e ele disse que... E os caras chamaram correndo todo mundo que tinha um vazamento ali embaixo. Ele falou que olhou o vazamento, cara, eu tinha um robozinho lá embaixo filmando o vazamento. Era uma microbolha saindo ali embaixo. Aí ele falou assim, porra, o cara falou assim, porra, mas por quê? Ele falou pra mim, cara, por que eu fiquei pensando, por que o pessoal tá tão alarmado com uma microbolha daquela saindo? Tinha uma bolhazinha. Cara, depois ele mostrou, mostraram pra ele como é que essa bolha chegava lá em cima. Bruce, era uma senhora bolha, cara. Era bolha gigantesca, entende? Então o mar estava completamente estabilizado. Aí ele disse, cara, que quem caísse nessa superfície onde estava com essas bolhas subindo, ia acabar se afogando, porque o mar não tem densidade suficiente para fazer com que você boie ali. Se tiver alguém aqui me assistindo que entenda desse assunto, né, de plataforma de petróleo, vazamento, seria interessante. Aí ele disse que, ele também me contou outras histórias, ele falou que caiu uma vez um cilindro de oxigênio, algo assim, né, um tubo de oxigênio grande. Quando chegou lá embaixo no oceano, parecia uma pasta de dente, ele falou, de tão amassada que ficou, cara, com a pressão. Olha isso, cara. Ativas, que misturam fenômenos naturais com forças além da compreensão. Para os navegadores modernos, cruzar essas regiões é menos arriscado do que no passado, mas ainda exige cautela. Correntes traiçoeiras, mudanças bruscas no clima e a imensidão solitária que cerca o horizonte lembram que, apesar de todo o progresso, o oceano continua sendo um território selvagem. É impossível atravessá-los sem sentir um certo peso histórico, como se cada onda carregasse ecos das histórias de marinheiros que desafiaram essas águas e nunca mais voltaram. O Mar de Sargassos, com sua calma enganosa e algas sem fim, e o Mar do Diabo, com suas forças ocultas e tempestades súbitas, são exemplos perfeitos de como o oceano pode ser ao mesmo tempo um caminho e uma prisão. Essa imagem, ela me dá um pouquinho de frio na espinha, cara. Porque é o que eu costumo falar. O cara tá indo pra baixo e de repente tu vê um bicho subindo, né? Com a boca aberta. Dá uma aflição. A cultura pop fez isso com a gente, né? Fez a gente começar a imaginar essas coisas. Um convite e uma ameaça. Eles nos lembram de que, mesmo em tempos de satélites e tecnologia, ainda existem pontos no mapa que inspiram respeito, medo e curiosidade.